Olá meus irmãos, aqui é o pastor Antônio Júnior e eu desejo que a graça do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida e sobre a sua família hoje e sempre. Amém? Irmãos, eu estava aqui meditando na palavra, me preparando para gravar esse vídeo e o Espírito Santo me mostrou que muitos de vocês estão com o coração apertado, o coração angustiado. Tem pessoas aqui hoje que gostariam de se abrir para alguém, mas não tem coragem. Não tem coragem por causa dos julgamentos, por causa do medo da crítica. Mas deixa eu te falar uma coisa, você está no lugar certo. Aqui você receberá uma palavra libertadora todo dia, a palavra de Deus. Porque aqui eu não falo de religião, eu falo apenas da palavra, do Evangelho e do amor do Senhor pela sua vida. Então eu quero que você saiba que, por mais que as pessoas possam não te entender, Deus é o único que não vai te acusar. Ele deseja te restaurar. Afinal de contas, Ele é o seu Pai perfeito. Ele não é como o pai humano, que muitas vezes pode falhar. Não, Deus é perfeito e Ele te ama e eu creio que hoje Ele vai falar com você. Amém? Eu quero ser apenas um instrumento nas mãos dEle para abençoar a sua vida. E depois dessa palavra que eu vou trazer, eu quero orar por você, pela sua casa, e eu também vou orar por tudo aquilo que tem pesado o seu coração, mas que você não consegue se abrir com ninguém. Eu tenho certeza, no final você se sentirá bem mais leve e em paz. Amém? Você crê nisso? Então deixa aqui nos comentários, eu quero ouvir a voz de Deus hoje. Aleluia! E antes de começarmos no momento de oração, eu quero agradecer a cada um de vocês que tem compartilhado, que tem acompanhado aqui as orações diariamente. Eu fico tão feliz, irmãos, quando eu vejo crianças me dizendo: Pastor, eu te sigo todo dia, de manhã e à noite. Irmãos, isso me alegra tanto, vocês não imaginam. Tem crianças, irmãos, que têm levado seus pais a buscarem a Jesus, a se entregarem a Jesus. Então eu creio, Deus tem levantado uma nova geração de pessoas que amam a palavra do Senhor, pessoas que não estão preocupadas com religião, elas querem Deus, elas querem Jesus. E é por isso que aqui eu não falo de religião, eu falo apenas da palavra do Senhor, que é poderosa para transformar nossas vidas. Amém? Então, se você está aqui pela primeira vez, se você ainda não se inscreveu no meu canal, eu quero pedir que você se inscreva, é muito fácil, não vai tomar o seu tempo e não paga nada também, tá ok? É só você clicar no botão inscrever-se, está bem aqui abaixo do vídeo. Assim que você clicar aí agora, vai aparecer um sininho. É muito importante que você clique no sininho e selecione a opção todas, para que você receba as próximas orações diretamente no seu celular, onde você estiver. Irmãos, para começarmos esse momento de meditação na palavra, esse momento de oração, eu quero ler com você um dos maiores ensinamentos que Jesus nos deixou e que está registrado no capítulo 18 do Evangelho de Mateus. Diz assim: Pedro se aproximou de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar alguém que peca contra mim? 7 vezes? Jesus respondeu: não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Olha isso, irmãos, que palavra confrontadora, não é verdade? Essa palavra de Jesus nos ensina a verdadeira essência do que é o perdão. E antes de falar exatamente sobre o perdão que nós precisamos oferecer ao próximo, eu quero que você entenda o tamanho do perdão que Deus nos oferece, o tamanho da sua graça, da sua misericórdia. Então eu quero que você entenda que você é uma pessoa mais abençoada do que você imagina. Isso porque Jesus derramou o próprio sangue lá na cruz em seu favor. Ali Ele ofereceu o perdão de uma dívida que para você é impagável. Ou seja, é impossível pagar a sua dívida de pecado, porque o pecado ele gera morte, mas essa morte foi paga por Jesus. E se nós continuarmos lendo essa passagem de Mateus capítulo 18, logo em seguida, depois que Jesus diz que nós devemos perdoar 70 vezes 7, ou seja, sem limites, Jesus contou uma parábola chamada O Devedor Sem Piedade. E nesta parábola, Jesus conta a respeito de um rei que um certo dia decidiu acertar as finanças do reino e ele chamou um dos seus servos que lhe devia 10.000 talentos. Irmãos, naquela época, este valor era extremamente alto. Um talento era medido em ouro e essa dívida era equivalente a 300.000 quilos de ouro. Dá para imaginar isso? Se nós levarmos em consideração que a grama do ouro hoje vale cerca de R$300, então a dívida daquele homem era de 90 bilhões de reais. Agora imagine quantos anos esse servo teria que viver só para trabalhar e pagar o rei.
ou seja, milhares e milhares de anos. Era uma dívida impagável. E se você reparar no ministério de Jesus, ele usava muitas parábolas, né? Essas parábolas eram histórias fictícias, ou seja, não eram verdadeiras, mas elas tinham como objetivo transmitir uma mensagem muito importante, um grande ensinamento. E se essa história fosse verdadeira, aquele servo do rei possivelmente seria um administrador ou um prefeito de alguma província, e ele fez mau uso dos recursos que estavam nas suas mãos. Provavelmente ele teria sido alguém corrupto, um homem desonesto, ou ele foi muito irresponsável com os negócios do rei. Mas apesar de tudo isso, aquele rei teve misericórdia daquele homem e ele decidiu perdoar a sua dívida. Dá para imaginar isso, irmãos? Aquele rei assumiu o prejuízo de toneladas de ouro que aquele servo lhe devia. Mas o mais importante nesse ensinamento não é a quantidade de dinheiro perdoado, mas sim o quanto aquele rei foi generoso ao perdoar algo que não tinha como ser pago. Sabemos que naquela época, se o rei mandava matar, a pessoa era morta imediatamente. O rei tinha a última palavra sobre tudo, mas aquele rei demonstrou uma generosidade tamanha, porque o que esta parábola nos mostra hoje é que não havia limites para o seu perdão. Era um homem extremamente misericordioso. E agora tente imaginar uma coisa, esse rei foi tão bom, tão generoso, e diante disso tudo, o mínimo que se esperava daquele servo é que ele aprendesse o valor do perdão e passasse a praticar o perdão na vida dos outros, não é verdade? Mas não foi isso que aconteceu. Esse mesmo servo que foi perdoado, ao sair da presença do rei, encontrou com um dos seus companheiros de serviço que lhe devia uma quantidade infinitamente menor, 10 denários. Se formos comparar esse valor com os dias de hoje, seria o equivalente a 3 salários mínimos. Ou seja, não se compara com aqueles 90 bilhões de reais, não é verdade? E então aquele servo começou a falar: olha, me perdoe, eu vou te pagar cada centavo, eu só peço que o Senhor tenha paciência. Irmãos, naquele momento, aquele servo que tinha acabado de ser perdoado pelo rei, ele não teve a mesma compaixão, a mesma misericórdia. Sabe o que ele fez? Ele mandou aquele homem ser preso até que ele pagasse toda a dívida. E não somente isso, ele entregou aquele homem aos carrascos. Ou seja, ele foi punido severamente, simplesmente porque ele estava devendo 3 salários. E então, naquele momento, o rei ficou sabendo o que aconteceu, mandou chamar o seu servo de volta e falou: você foi ingrato, você não teve piedade daquele moço que estava te devendo, eu te perdoei uma dívida muito maior, por isso agora você também sofrerá o castigo. Irmãos, essa parábola é muito forte, sabe por quê? Tem muitas pessoas que são tratadas por Deus com amor, com compaixão, com paciência, mas não têm a mínima paciência com as pessoas à sua volta. Então eu costumo dizer que nós devemos tratar os outros assim como Deus nos trata. Devemos ter paciência com os nossos familiares, assim como Deus tem paciência com a gente. Não podemos ser ingratos, não podemos ser egoístas, devemos ter a mesma paciência e amor com as pessoas. Isso porque Jesus cancelou na cruz toda a nossa dívida. Imagine, irmãos, nós já estávamos condenados eternamente. Mas Jesus sabia que se Ele não morresse por nós, se Ele não se tornasse o sacrifício pelos nossos pecados, a nossa dívida iria nos acusar. A Bíblia diz no livro de Colossenses capítulo 3, que lá na cruz do Calvário, Jesus rasgou todo o escrito de dívida que era contrário a nós. E esse escrito de dívida, irmãos, sabe aonde estava? Nas mãos do diabo. O diabo é o nosso maior acusador. Então ele pegava todos os nossos defeitos e ele zombava de nós. E ele tinha a chance de nos acusar, de nos humilhar, ele tinha domínio sobre nós. Mas quando entregamos a vida para Jesus, é Jesus quem controla agora a nossa vida. Nós somos servos dele, somos servos do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e agora é Ele quem nos perdoa. As pessoas podem não nos perdoar, as pessoas podem nos criticar, mas Jesus é aquele que nos defende. É por isso que a Bíblia diz em Romanos 8 que se o Senhor é por nós, quem será contra nós? É Ele quem nos justifica, é Ele quem nos protege. Amém? Eu espero que você tenha entendido a essência da mensagem de hoje, irmãos. Devemos ser compassivos, misericordiosos, assim como Deus nos perdoa diariamente. Quando Pedro perguntou a Jesus se deveríamos perdoar quem nos feriu até 7 vezes, ele estava colocando um limite para o perdão, ou seja, até esse ponto eu estou disposto a perdoar. Passou disso, eu não sou bobo, eu não tolero mais, eu não perdoo. Só que, irmãos, nós devemos entender uma coisa: Jesus falou que não tem limite.
Porque quando ele disse a Pedro, não digo que você deve perdoar até 7 vezes, mas 70 vezes 7, ou seja, 490 vezes. Só que nesse momento Jesus não estava levando ao pé da letra. Ele estava dizendo que não há limites para perdoar alguém. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa. Tem pessoas que nos ferem, que nos machucam, que não querem o nosso bem. Jesus não está dizendo aqui que você deve conviver com essa pessoa, que você deve ficar junto com ela, sofrendo acusações, sofrendo de inveja. Não, você tem que ser guiado pelo Espírito Santo, tá bom? Você tem que deixar que Deus te conduza. Tem momentos de se afastar, tem momentos de se aproximar, mas tem pessoas que é impossível você caminhar com elas. E tá tudo bem, você não precisa ficar se culpando por isso, mas no seu coração tem que haver o perdão. Você tem que orar por esta pessoa. Esse é um dever do cristão. E o próprio Jesus disse: se vocês não perdoarem, o Pai Celestial também não os perdoará. Amém? Então, meu irmão, você tem toda a razão de estar magoado com essa pessoa que traiu a sua confiança ou te apunhalou pelas costas. É muito triste quando alguém faz algo ruim contra nós. Eu sei disso, eu já fui traído, eu sei a dor da traição. Eu te entendo perfeitamente. Mas ao mesmo tempo eu estou aqui para te dizer que é possível perdoar completamente. É possível você liberar essa pessoa no seu coração. Você pedir que Deus tenha misericórdia, que Deus abençoe. E sabe como eu consegui perdoar? Ao olhar para Jesus, para ver o quanto Ele me perdoa e me ama todo dia. Irmãos, assim fica muito mais fácil perdoar alguém. Então, se você tem sido vítima da maldade de alguma pessoa, saiba que Deus conhece a sua dor. Ele sabe do tamanho da injustiça que você está sofrendo. Nós vivemos em um mundo mau, cheio de pessoas cruéis, pessoas que inventam coisas sobre nós, não se preocupam com os estragos que elas fazem na vida dos outros. Mas ainda assim, Jesus nos manda perdoar. Aleluia! Irmãos, eu sei que tem pessoas aqui que estão sendo confrontadas hoje. É importante, irmãos, não podemos carregar essa mágoa, senão ela nos prejudicará. A outra pessoa estará livre, mas nós estaremos acorrentados. E eu quero que você olhe agora para o Rei dos Reis. Ele te oferece hoje o perdão para uma dívida que você jamais conseguiria pagar. E é por isso que, assim como você foi perdoado, você agora tem que oferecer o perdão. E a melhor maneira de você fazer isso é você pedir que Deus te capacite, que Deus te fortaleça e entender também que o perdão não é um sentimento, é uma decisão que você toma. E quando você decide perdoar, as suas emoções vão acompanhar essa decisão ao longo do tempo. Não importa se ainda dói no seu coração, não importa se você não consegue olhar para aquela pessoa, você tem que perdoar no seu coração. E você tem que dizer com a sua palavra, com a sua boca: eu te perdoo em nome de Jesus. Cite o nome dessa pessoa aí em voz alta, se você puder. Fale o nome dela e diga: eu te perdoo em nome de Jesus. Mas fale com todo o seu coração e Jesus honrará a sua fé, a sua decisão. Amém? Assim como Jesus estava preso na cruz, pessoas zombando dele, e ele então faz aquela oração a Deus: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. E é exatamente isso que acontece. As pessoas, irmãos, estão cegas espiritualmente. Elas não têm noção do que elas fazem. Quando elas se levantam contra nós, na verdade, elas estão se opondo ao próprio Senhor Jesus. A Bíblia conta no livro de Atos que a igreja do Senhor estava sendo perseguida. E então um homem chamado Saulo, que futuramente foi chamado de Paulo, ele estava indo perseguir os cristãos. Até que em determinado momento ele viu uma forte luz vindo na sua direção, e desta luz uma voz falou com ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Olha que interessante, irmãos, o próprio Jesus assumiu a dor do seu povo e ele disse: por que você me persegue? Ao invés de dizer: por que você persegue o meu povo? Não, Jesus entendeu que ele na verdade estava perseguindo Jesus. Irmãos, nós carregamos o nome mais poderoso de todos, o nome de Jesus Cristo, o único nome que nos dá a salvação, o único nome que nos permite ter um encontro com Deus. Mas também, irmãos, o próprio Cristo disse: vocês serão perseguidos por causa do meu nome. Então não tenha vergonha a partir de hoje de falar de Jesus, ir até aquela pessoa que te feriu e dizer para ela: eu te perdoo em nome de Jesus. Jesus me perdoou e não tem por que eu não te perdoar agora. Amém? Será que você tem coragem de fazer isso? Será que você ama realmente a Jesus ao ponto de negar a sua vontade para fazer a dele?
Será que você ama ao Senhor mais do que tudo, ao ponto de liberar o perdão para não perder a sua bênção? Então eu te aconselho, faz isso hoje. Se tiver que mandar um áudio no WhatsApp, se tiver que mandar uma mensagem, ligar ou até mesmo se encontrar com essa pessoa, libere o perdão e você verá os milagres se destravando na sua vida. Você verá os milagres que Deus tem reservado para você, chegando até a sua casa. Deus vai operar e o inimigo será derrotado hoje, em nome de Jesus. Amém? Então nós vamos orar agora e no final eu peço que você compartilhe. É só você clicar nesse botão compartilhar que está aqui embaixo do vídeo. Vamos espalhar esta mensagem tão importante, tão necessária nos dias de hoje. Aleluia. Vamos orar, irmãos. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos na Tua presença para Te agradecer por mais um dia, Te agradecer pela nossa família, nossa casa, por tudo que o Senhor tem feito em nós. Oh meu Deus, muito obrigado pela oportunidade de ouvirmos a Tua palavra todo dia. Como é bom, meu Pai, porque a Tua palavra é o nosso alimento espiritual, é o pão nosso de cada dia, Senhor. Obrigado, Jesus, porque a palavra hoje foi muito forte, muito confrontadora, mas ao mesmo tempo libertadora. Jesus, eu te agradeço pela Tua infinita bondade e misericórdia, por sempre estar conosco, mesmo nas dificuldades. Eu te agradeço também pela vida deste irmão, desta irmã, que tem orado comigo dia após dia, de manhã e à noite. Obrigado, meu Pai, por colocar tantas pessoas no meu caminho. Eu me sinto tão bem abrindo o coração e sabendo que esta palavra está chegando em muitos corações. Continua, Senhor, me usando, Pai. Eu quero ser um instrumento nas Tuas mãos. E eu desde já Te peço perdão, Pai, pelos meus pecados, pelas minhas falhas. Ó Senhor, tem misericórdia de mim, e assim como eu tenho perdoado os meus inimigos, os meus devedores, eu peço o Teu perdão. Eu peço o Teu perdão também, Senhor, em favor desta mulher, em favor deste homem. Essas pessoas, meu Pai, querem andar no caminho certo, elas querem as Tuas bênçãos, e elas querem, acima de tudo, o Teu coração, ó Pai. Por isso, meu Deus, eu Te peço, derrama da Tua graça, da Tua compaixão. Não queremos ser como aquele homem ingrato da parábola, que mesmo recebendo uma graça infinita, maravilhosa, não foi capaz de estender a mão e oferecer sua misericórdia àquele outro homem. Oh, meu Pai, nos ajude, Senhor, a sermos mais parecidos com Jesus. Nos ajude a se soltar dessas amarras do ressentimento. Nos ajude, meu Pai, a vencer o orgulho, porque não tem como nós perdoarmos uma pessoa se nós nos sentimos superiores a elas. Pai, nós nos humilhamos neste momento, nos esvaziamos, Pai, de todo orgulho, toda altivez, toda soberba. Ó Jesus, eu aproveito também esta oportunidade para orar por essa pessoa que está passando por momentos de solidão. Essa pessoa, meu Pai, que sente o peso de estar sozinha neste mundo, mesmo cercada de pessoas, que ela sinta a Tua presença, o Teu toque. Pai, a vida é cheia de problemas, a vida é cheia de dificuldades, Pai. Mas eu creio que o Senhor nos dá a paz que este mundo não conhece. Jesus, o que seria de nós se não fosse o Senhor e a Sua salvação? Estaríamos perdidos completamente. E eu peço que o Senhor nos ajude a lembrar, dia após dia, da Sua grande misericórdia e compaixão. Pai, muitas vezes nós queremos fazer o bem, mas nós acabamos fazendo o que é mal, o que é errado. Perdoa-nos, Senhor. Derrama dessa compaixão, dessa misericórdia, e nós queremos continuar perdoando a todos aqueles que nos ofenderem, que quererem nos prejudicar. Queremos ser parecidos contigo, Jesus, e é em Teu nome que eu oro e Te agradeço. Amém. Glória a Deus. Oi, eu posso te perguntar uma coisa? Você já percebeu que muitas vezes as coisas não dão certo na sua vida, e aí você se sente perdido, frustrado e acha que nunca será feliz de verdade? São tantos problemas que você enfrenta, problemas de relacionamento, problemas na família, falta de dinheiro e tantas outras coisas que acontecem que te deixam muito desanimado e isso enfraquece a sua fé. Sabe por que tudo isso está acontecendo? Tem uma coisa que eu tenho certeza que você está com dificuldade e é exatamente isso que está te impedindo de viver uma vida de paz, uma vida de harmonia e prosperidade. É que você não está praticando os princípios da palavra de Deus. Mas eu sei que você tenta, mas parece que algo não te deixa orar, tem algo que não deixa você entender a palavra, e aí você se sente perdido e frustrado. Por isso eu quero te contar uma coisa.
Milhares de pessoas já estão fazendo parte de um movimento que eu criei chamado Jornada da Fé. E elas estão conseguindo crescer espiritualmente, elas estão melhorando os seus relacionamentos e a sua vida tem sido muito mais feliz e abençoada. Eu já passei por tudo isso que você está vivendo hoje e eu sei o tamanho da sua dor. Eu também me sentia totalmente perdido, eu sabia que eu tinha que orar mais, eu tinha que ler a Bíblia, mas eu não conseguia. E aí eu me sentia totalmente frustrado. Até que depois de tanto lutar, eu descobri uma forma de crescer na caminhada com Deus. E depois que eu consegui fazer isso, a minha vida mudou da água para o vinho. A transformação foi tão grande que hoje eu consigo ajudar milhares e milhares de pessoas todos os dias. Por isso eu quero que você faça um compromisso, primeiramente com você mesmo e também com Deus, de que você vai seguir tudo que eu vou te falar aqui neste vídeo, tá bom? A primeira coisa que você precisa fazer, você precisa orar e ler a Bíblia da forma correta, para que ela entre no seu coração e traga a mudança que você tanto deseja e que mude também o seu comportamento. Eu sei que muitas vezes você não sabe como agir porque o seu coração está muito triste, aflito, angustiado e perdido. Eu também sei que muitas vezes você fica frustrado porque você não tem forças para seguir em frente. Eu também vivi assim por muitos anos e eu sei exatamente o que é isso. Até que eu comecei a ver a palavra de Deus de uma forma simples e prática. E essa jornada fez a minha vida se transformar a tal ponto que hoje eu estou aqui ajudando milhares de pessoas a encontrarem paz, harmonia e direção. Irmãos, eu não poderia deixar isso somente para mim, eu não poderia reter este conhecimento e por isso eu escrevi 3 livros que são a base para você aprender essa forma simples e prática de buscar a Deus e ter resultados na sua vida. O primeiro livro é o Momento com Deus. Ele vai alimentar o seu espírito de tal forma que você vai sentir um desejo muito grande de buscar a Deus. Neste livro você vai entender a palavra de uma forma muito simples e isso vai fortalecer a sua fé. Nele você vai ler uma mensagem para cada dia do ano, lembrando que todas essas mensagens são divididas por temas para você ir direto naquela palavra que você está tanto precisando. E o segundo livro é o Vida de Oração. Este livro vai mudar os seus sentimentos, ele vai curar as suas emoções, ele vai dar direção para a sua vida. Você vai perceber que o seu dia a dia será muito mais leve, porque a oração, ela acalma o nosso coração, ela alivia a nossa alma. Amém? E nele também você encontrará uma oração para cada dia e todas elas também estão separadas por temas. Por exemplo, tem oração para ansiedade, oração para depressão, oração para angústia, sentimento de culpa, você que precisa tomar uma decisão hoje, enfim, todas essas orações vão te fortalecer muito na caminhada com Deus. E por fim, tem o livro Minutos de Paz, é o livro que vai mudar as suas atitudes e ele vai te guiar para que você nunca mais se sinta perdido, tá bom? O livro Minutos de Paz, ele vem com tarefas fáceis e rápidas para você colocar em prática no seu dia a dia. Afinal de contas, a Bíblia diz que a fé sem obras é morta. Amém? E como eu quero que todos vocês tenham acesso a esse alimento espiritual diário, eu estou disponibilizando esses 3 livros no formato digital para que você tenha acesso de onde você estiver, seja no seu celular ou no seu computador. E tudo isso, irmãos, por um valor totalmente acessível e você também estará contribuindo para que o nosso ministério alcance ainda mais pessoas com a mensagem do Evangelho. Então é só você acessar o site www.jornadadafé.com.br, que está aparecendo bem aqui na tela, ou então você vai clicar agora no link que está bem aqui abaixo do vídeo, na descrição, tá bom? É muito rápido, é seguro e você vai receber na mesma hora os meus 3 livros digitais no seu e-mail para você começar a sua transformação hoje mesmo, tá bom? Então clica no link que está bem aqui abaixo do vídeo e que Deus te abençoe poderosamente. Um grande abraço.